Olá povo, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula por aqui e o assunto de hoje vai ser a introdução aos estudos geográficos. Então, para começar, a gente vai partir estudar um pouco da história, dentro da geografia. Então é importante a gente falar aqui que ao longo do tempo o homem foi se apropriando, da natureza e transformando a natureza, E esse aproveitamento da natureza, essa exploração da natureza, deu origem ao que a gente conhece hoje como o conceito de espaço geográfico. Então, ao longo da história, os grupos humanos, a humanidade, ela foi se apropriando gradativamente da natureza e transformando a natureza com o objetivo de garantir a sua subsistência, Ou seja, garantir a sua sobrevivência através dos recursos naturais. E para isso tinha que transformar então o espaço geográfico, Tinha que transformar o ambiente que o ser humano vive, dando origem então ao espaço geográfico. Isso vai desde você modificar minimamente a natureza, com o mínimo de impacto possível, ou até mesmo pensando no lado conservacionista, ou até mesmo com uma grande obra, que dá um impacto ambiental muito maior e uma transformação da natureza muito maior. Mas o conceito de espaço geográfico tem essa amplitude, que pega desde então de uma alteração humana mais restrita, mais pequena, ou uma grande obra que é uma alteração humana em larga escala, na natureza. Isso tudo, então, faz parte do conceito dentro da geografia chamado de espaço geográfico. Então, as relações entre o ser humano e a natureza vão produzir o espaço geográfico. Aquele espaço que inicialmente era um meio natural, que não tinha interferência humana nenhuma, com o passar do tempo o ser humano, então, foi interferindo nesse meio, foi modificando, foi transformando esse meio, Foi construindo estradas, por exemplo, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, instalando indústrias. A urbanização começou a crescer, principalmente na Europa, e se expandiu para os outros continentes. Então tudo isso torna o nosso espaço geográfico mais artificial. Conforme ia ocorrendo então o desenvolvimento da ciência, também ia ocorrendo o desenvolvimento de diversas técnicas que o ser humano ia se apropriando delas, Então essas técnicas eram utilizadas e são utilizadas até hoje para transformar o espaço geográfico. Então de um meio natural, o homem avançou por meio cada vez mais técnico, e passou a expandir então algumas áreas agrícolas, desenvolveram cidades, indústrias, também construíram casas, portos, hidrelétricas e entre várias outras infraestruturas, que a gente tem à disposição agora na atualidade. Eu fiz esse esqueminha aqui para tentar ajudar vocês, então, na compreensão de um conceito elaborado por Milton Santos, que é o meio técnico, científico e informacional. Então, de acordo com Milton Santos, em diversas regiões, a incorporação de ciência, técnica, de informação e conhecimento ao território constitui, então, o chamado meio técnico, científico e informacional. O espaço geográfico ele é construído tanto pela sociedade quanto pela paisagem que é construída permanentemente. O conceito de paisagem, então, é dividido em dois, vamos chamar assim. Então tem a paisagem natural, que vai ser fruto, então, das alterações e da construção da natureza, sem ter interferência humana, e a paisagem artificial ou cultural, que é aquela paisagem, então, que tem a interferência humana. Sobre essa questão de paisagens naturais, é muito importante a gente deixar claro, então, que até mesmo aquelas paisagens intocáveis, aqueles locais que vocês observam e não tem nenhuma ação humana, tá lá aquela mata preservada, ou usar o exemplo aqui do interior da floresta amazônica, totalmente intocado pelo homem, Esse local, então, também vão ter relações econômicas, sociais, culturais, vão estar num território que vai estar sob controle, de um estado, de um governo, que vai ter as suas leis, vão ter pessoas, grupo de pessoas interessados em preservar essa área, os conservacionistas, os ambientalistas, engajados então na luta por preservação do meio ambiente, e vai ter também as pessoas que vão procurar fazer o uso predatório dessa região, seja pela exploração de minério, exploração madeireira. Então tem todas essas questões que mesmo numa área intocada, numa área que o homem nunca chegou até lá, ela está sob controle e sob essa pressão constante desses grupos. Então tem relação econômica, política, social, cultural nessas regiões intocáveis também, nessas regiões que não são povoadas, nessas regiões distantes da sociedade como um todo,
mas que tem essas relações e esse choque, né, de poder entre esses grupos, mesmo nessas áreas de florestas, sem ocorrer então a devastação, né, numa área preservada. O espaço geográfico só vai existir a partir do momento que o ser humano for modificando e transformando a natureza, né? Então a relação entre homem e natureza produz o espaço geográfico, né? Milton Santos diz que se em algum momento a humanidade deixasse de existir, a humanidade fosse extinta, o espaço geográfico deixaria de existir. Mas as paisagens artificiais e culturais poderiam continuar como estão, né? Então, o conceito de espaço geográfico, né, ele usa isso para deixar bem claro, ele usa essa frase, né, para deixar bem claro que o espaço geográfico, então, é a relação do ser humano com a natureza, né? Sem ser humano, sem natureza, sem essa interação, sem a transformação do ser humano na natureza, não existe espaço geográfico. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido, muito obrigado por ter estudado um pouco com a gente ali. E vamos continuar estudando geografia, né? Para que a gente consiga compreender um pouco melhor o espaço geográfico no qual a gente vive. Um grande abraço a todos e até mais. Conforme o avanço da ciência aconteceu, eu tive que escrever isso aqui ao contrário, porque a câmera distorce. Eu não sei se tem que mexer alguma coisa para não distorcer, mas enfim, eu nunca tinha escrito nada ao contrário. E é bem estranho, vocês estão vendo aí certinho, né? Mas aqui eu tive que escrever ao contrário. E a minha letra é feia escrevendo certo, imagina escrevendo ao contrário, então, né? Mano do céu, as pessoas podiam pôr uns escapes menos barulhentos nos carros, nas motos, não sei, cara. Porque tá louco, é difícil de gravar com esse barulheiro ali, ó. Meu Deus do céu. Podia acelerar menos também, né? Economizar a gasolina que tá caro, R$5. Com a utilização de diversas técnicas e também com o avanço da ciência, o homem conseguiu então fazer com que fisicamente